Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Caminho do Evangelho, é com muita satisfação que aqui estou de novo para mais uma reflexão, hoje com o tema As Nossas Inclinações Más. Então vamos rogar a Jesus que nos ampare nesse momento. Eu peço por todos aqueles que estão nos ouvindo nesse instante, que possam receber muita paz, muita luz, muita energia e que Jesus permaneça no coração de cada um, que assim seja. Então hoje o tema que a gente vai falar está no discurso de Jesus, conhecido como Sermão da Montanha. Lá nesse discurso, Jesus ensina os homens como que eles devem se comportar para entrarem no reino dos céus, ou seja, como que eles devem comportar-se para entrar um dia, viver no mundo mais evoluído, no mundo superior, né, que não tem os sofrimentos como nós vemos aqui na Terra, onde é um mundo de paz, de luz, de harmonia. E ele dá então lições de conduta e moral e princípios que nos levam à verdadeira vida cristã. Porque não basta a gente pertencer a uma religião cristã para dizer-se que é cristão, né? Então, Allan Kardec ele escreveu o seguinte: conhece-se o verdadeiro espírita, aqui nós podemos substituir a palavra espírita por cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más tendências ou más inclinações. Então, esse que é o nosso assunto de hoje, né? As nossas más inclinações. Quando nós estudamos a história do mundo até os nossos dias, nós vemos que a violência é o meio utilizado pelos homens para dominar o mundo. Até hoje, a Terra tem sido dominada pelos violentos em dano para os mansos. E lá no seu discurso, Jesus fala que de uma nova Terra, de um mundo de regeneração, onde as relações humanas seriam outra. Cada qual, nesse novo mundo, verá o seu semelhante como um irmão e não como um adversário. Os fracos não serão esmagados nem explorados, como nós estamos habituados a ver. E ele falou assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E nós estamos aqui, passamos séculos encarnando e reencarnando nesse lindo planeta para nós aprendermos a amar, para nós amarmos uns aos outros. E nesse vai e vem, então, nós somos evoluindo, a cada encarnação, uma experiência, um aprendizado, uma lição. Fomos plantando, colhendo, muitas vezes a gente sofreu, né, bastante devido às nossas semeaduras, às nossas escolhas. Mas é da lei de Deus, então, o progresso. A humanidade terá que progredir, terá que evoluir. Sem dúvida, a nossa humanidade está evoluindo, está progredindo, né? Nossa Terra ela passará de mundo de provas e expiações, que é um mundo onde tem muita maldade e muito sofrimento, e passará então para esse mundo de regeneração, onde o bem sobrepuja o mal. E nesse novo mundo somente virão encarnar aquelas almas que demonstrarem firmeza no bem e na paz. Mas a evolução é lenta, nós temos pressa, nós queremos para ontem as coisas, né? Infelizmente já passaram 2000 anos que Jesus esteve aqui na Terra nos ensinando o caminho, mas pouca coisa mudou, moralmente falando, porque intelectualmente nós evoluímos bastante. Mas ainda nós estamos engatinhando moralmente, né? Mas já começamos a enxergar com os olhos de ver, como Jesus dizia. Nesse terceiro milênio nós já começamos a observar mudanças. Nós já começamos a nos preocupar com os direitos humanos,
Nós já vemos denúncias de corrupção, denúncias de escravidão, racismo, preconceitos, violências à mulher, né? São coisas que eram normais, que eram aceitas, mas hoje já é diferente. Hoje nós já temos leis mais humanas. E esse mundo novo tão esperado que por nós, ele não viria assim num passe de mágica, não viria do dia para a noite. Lá no livro dos Espíritos, na questão 784, os Espíritos dizem assim, ó: faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para entender a necessidade do bem e das reformas. Então é assim que tem acontecido, né? Geralmente nas crises é que acontecem as coisas, que tomam atitudes, que fazem reformas, né? Então é gradualmente que vai se instalando então na Terra um mundo mais fraterno, um mundo com reformas, com leis mais próximas às leis divinas, assim aos poucos. E Jesus falou que nos últimos tempos, quando nós falamos últimos tempos, é das coisas ruins. Vamos abrir um parênteses aqui. Os últimos tempos das coisas ruins, ele diz que haveria muitas tribulações, né, que é um caos, e nós estamos vendo que o nosso mundo está passando por transformações físicas e sociais. E então Jesus explica que nesse tempo haveria uma seleção. Ele falou sobre a separação do joio e do trigo. Então, um caos, uma seleção, né? Seria como uma faxina. Quando nós fazemos uma faxina, nós queremos modificar o nosso ambiente para melhor, a gente começa a se desfazer daquelas coisas que já não nos interessa mais para aquele ambiente. Nós queremos que seja melhor, mais bonito, aquelas coisas que não ornam, a gente já vai retirando, né? Já desfazendo. Então a Terra ela está em processo de seleção e deverá se intensificar cada vez mais. E herdarão a nova terra, como Jesus falou, quer dizer, só reencarnarão aqui aqueles que se afinizarem com essa nova ordem de transformação. Aqueles que não se afinizarem serão atraídos então a reencarnar em outros planetas inferiores, porque daí a Terra está evoluindo, né? Então eles terão que ir para um mundo da mesma vibração deles, da mesma sintonia. São mundos inferiores e, como disse Jesus, haveria prantos e ranger de dentes. Então, nós podemos comparar assim com uma civilização, né? Uma população que vive na civilização, com todo conforto, com facilidades da tecnologia, e ter que essa civilização ser mudada lá para viver lá no meio da selva amazônica e recomeçar tudo de novo, começar do zero, sem nada daqueles confortos que tinha. Então é isso que vai acontecer com essas almas. Vão para mundos inferiores e vão sofrer muito, vão ter saudades da terra, né? Inconscientemente. E Jesus também chama a atenção sobre as nossas ações e reações diante do próximo. E ele diz assim: qualquer que se encolerizar contra o seu irmão será réu no juízo. Aí nesse mesmo discurso ele falou isso. Então esse juízo é essa seleção, né? Que poderá ser réu, poderá ser condenado, poderá não merecer ficar aqui na terra mais. Então nós temos que analisar por que Jesus fala que a cólera é tão grave, né? Então vamos fazer uma reflexão. Todos nós temos emoções e temos... O que são emoções? São estado sentimental que está na nossa alma, né? E que reflete no nosso organismo, que são as reações. Então, por exemplo, a emoção, estamos felizes, é uma emoção. E a reação, o que é? Nós vamos sorrir, nós vamos demonstrar que nós estamos felizes. Se nós estamos tristes, a reação será chorar, vamos demonstrar que a gente está triste no nosso físico.
Sentimentos de raiva é uma emoção, raiva, cólera, ira, né? Então, o que acontece? A gente agride. É a nossa reação, agredir, verbal, corporal ou até em pensamento. Como as nossas emoções estão então em nossa alma, quando nós desencarnamos, nós levamos conosco. E na próxima reencarnação nós trazemos para a nova vida também. Nós levamos e trazemos. Por isso que cabe aos pais, né, ficarem atentos às suas crianças para ver as suas emoções, as suas reações desde criança, porque já traz, está na alma. Então nós não podemos deixar germinar a semente da cólera, da violência, da agressividade, né? Nós temos que lutar para domar essa agressividade, seja qual for, seja verbal, corporal, né? Nós precisamos domar essas emoções e reações negativas. É o nosso dever domar. E tem uma frase que diz bem assim, ó: vigie e dome seus sentimentos antes que elas consigam dominar você. Então, quando nós nos descontrolamos, quando nós perdemos o domínio sobre nós mesmos, muitas vezes, né, nós agimos de forma que daí depois nós nos arrependemos. Depois já é tarde, né? Então, muitas vezes nós destruímos relações, nós afastamos pessoas. E a nossa língua, então, a nossa língua às vezes parece um chicote que deixa cicatrizes. E cicatrizes que são difíceis de curar e às vezes são incuráveis. Então, a palavra ela deve ser sempre usada para a construção da paz e nunca ao contrário, né? Porque as palavras ofensivas, elas exprimem sentimentos contrários à lei do amor. E o descontrole constante desgasta as nossas energias, isso nós não podemos nos esquecer. Porque desgasta o nosso emocional e gera doenças físicas e psicológicas. Aí vem então a pergunta, o que nós podemos fazer então para a gente domar os nossos sentimentos desequilibrados? Qual que seria a fórmula? Não existe fórmula para isso, né? Lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, diz assim, Kardec faz uma pergunta aos espíritos: o homem poderia sempre vencer suas más inclinações pelos seus esforços? E a resposta é sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, muitos, né? Quantos que dizem assim que ele é assim, é da sua personalidade, que ele já nasceu assim, que ele não consegue mudar, que vai ser assim, sempre vai ser assim. Inventam mil desculpas, né? Porque acha que ele é assim, é normal, ele é assim, não tem como mudar. Então, o que nós devemos fazer? Primeiramente, nós devemos reconhecer que é preciso mudar. Como diz ali os espíritos, né? É preciso mudar, se esforçar para mudar, trabalhar a vontade de mudar e procurar ajuda. Podemos procurar ajuda profissional, muitas vezes precisa de psicólogos, de psiquiatras, né? E Jesus deu uma dica: orai e vigiai. Então a prece ela ajuda muito, ajuda a não piorar as coisas, né? Porque às vezes começa a piorar. Pedir amparo para o nosso anjo da guarda aqui, para que eles nos ajudem no fortalecimento da vontade de mudar, né? Para ajudar para a gente não desistir, para a gente ser perseverante, para que eles modificar. Procurar se espiritualizar, né? Muitas vezes nós nos esquecemos que nós somos espíritos, né? Nós nos preocupamos mais com o nosso físico, com a nossa vida material, e nós somos espíritos e nós não nos preocupamos em alimentar a nossa alma, né?
E Jesus advertiu: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Então, é isso que nós temos que nos espiritualizar. Como fazer isso? Como pessoas que não sabem o que deve fazer. Então, por exemplo, procurar assistir e ouvir coisas que nos ajudem a crescer espiritualmente, né? Que nos elevem. Ler coisas positivas, meditar, né? Procurar saber, se informar desse ser espiritual que nós somos, procurar ver o que é esse ser que movimenta esse corpo, que, que, que nós somos um espírito e não esse corpo de carne e osso, né? Procurar saber sobre esse ser. E quantos de nós que já chegamos, que chegamos na casa espírita com as nossas emoções em desequilíbrio? Que nós estamos falando para os espíritas, né? Então, quantos de nós que chegou na casa espírita com essas emoções em desequilíbrio? E o que nos foi orientado na casa espírita? Nós fizemos uma escuta fraterna, né? O que nos foi orientado? Assistir palestras e estudos, usar do recurso do passe, usar da água fluidificada. Por quê? Porque quando nós assistimos uma palestra, naquele momento, já quando nós adentramos ao salão lá para assistir a palestra, sentamos lá, ficamos aguardando o início, a espiritualidade já começa a trabalhar em nós. Caso nós tenhamos alguma entidade obsessora junto de nós, por causa que eles podem estarem nos influenciando, e por que eles se aproximam de nós? Porque nós demos a abertura. Por causa dos nossos desequilíbrios, a gente os atrai, né? E daí que a coisa complica mais ainda. Então, nessa hora que nós estamos ali sentados para assistir a palestra, a espiritualidade atrai esses seres, né, para tratamento espiritual. Eles serão encaminhados, né, para serem tratados, às vezes serão levados para as reuniões mediúnicas e serão encaminhados, né? E nós receberemos então as forças energéticas, fortalecendo então o nosso físico, nosso emocional, nosso espiritual. E também as palestras nos permitem trabalhar as nossas mudanças, porque por meio da reflexão, do entendimento, quando estão lá expondo um assunto, né, um ensinamento, a gente começa a refletir e aí vai causar então a nossa reforma íntima, não é? O passe é importante porque ele complementa então esse tratamento iniciado já lá durante a palestra, né? Ele vai ajudar a reequilibrar as nossas energias desgastadas. E quando nós nos servimos da água fluidificada, porque a água fluidificada é a água energizada, ali pelas orações, pelas vibrações daquele ambiente, ela vai tornar-se então um calmante, um remédio para nós. Veja como que é importante, né? Então é essa a reflexão que eu preparei para vocês por causa, né, desses nossos dias que a gente passa e temos que pensar, refletir nesses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que nós precisamos nos esforçar ao máximo para nós nos tornarmos melhores, né? Porque o mundo está evoluindo e se nós quisermos então ser merecedores, né, de continuar a reencarnar aqui no planeta, né? Então nós precisamos trabalhar, nos esforçarmos para então nós domarmos as nossas más inclinações, né? E para nós então sermos chamados de verdadeiros cristãos ou filhos de Deus, como Jesus diz lá, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E então, para nós concluirmos, porque isso aí não é fácil, né? A gente falar é fácil, mas para conseguir não é fácil, né? Então, eu vou ler aqui
uma mensagem que eu tirei, um texto que eu tirei da redação Momento Espírita de 28 de agosto de 2009. Então, falar sobre a mansuetude. Para ser manso, é necessário aprender a agir ao invés de reagir. É necessário mudar a moeda no trato social, oferecer sempre a moeda da mansuetude, seja qual for a que nos oferecer. Quando nos ofertarem a violência, simplesmente não aceitemos, devolvendo paz, tranquilidade e mansuetude. Parece difícil? É uma questão de exercício. Experimentemos só por hoje. Quando alguém nos oferecer a violência e devolvermos na mesma moeda, a violência será nossa e permanecerá conosco. Como consequência, sofremos os reflexos dela. Ao contrário, quando agirem violentamente contra nós, proponhamos uma ação de mansuetude. Ao grito, devolvamos a voz tranquila. Ao desaforo, ofereçamos o elogio. E à ameaça, oferecemos o entendimento. Para tanto, não se faz necessário nos colocarmos como vítima. Ao sermos mansos, não precisamos ser vítimas da violência ou joguete de ações alheias. Para evitar isso, Jesus nos recomenda usarmos da mansuetude das pombas, mas prudência das serpentes. Então, armemo-nos de prudência, percebamos onde caminhamos, conheçamos as pessoas com que convivemos. Tudo isso é necessário, mas nada na vida justifica a necessidade de ser a violência a ferramenta do nosso trato social. Quando a paz e a mansuetude ganharem nosso mundo íntimo, certamente estará mais próximo o dia em que viveremos em um planeta de paz. Então, que Jesus possa estar junto com todos nós com muita paz, muita harmonia. Que assim seja. Muito obrigada.